viver, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos receber com alegria o nosso pregador dessa manhã. E eu não poderia também deixar de mencionar que estamos aqui muito alegres de estar com os juniores aqui. Os juniores vieram em massa buscar o Senhor, aprender aí conosco, né, esse momento de oração, de consagração. Se você está feliz em vê-los aqui nessa manhã, digam glória a Deus. Voltem sempre, tá? Irmã Vânia, irmã Ana Carolina, traga eles mais vezes, tá bom? Amém. Vamos receber com alegria o nosso irmão Gabriel Ferreira. Levante uma das suas mãos comigo e vamos repetir todos juntos a nossa frase. Vamos lá? 1, 2, 3. Preparado, ó Deus, está o meu coração para receber a tua palavra. Aplauda ao Senhor pela vida do irmão Gabriel Ferreira. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor por essa manhã, uma manhã que Deus decidiu nos marcar com seu poder. Quantos acreditam que sairá daqui marcado pelo fogo do Senhor? Quantos acreditam que está sendo uma manhã totalmente direcionada pelo Senhor para Ele derramar sua glória? Se tu acredita nisso, abra suas mãos, aplauda o nome dEle, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Amados, quero glorificar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Leomar, pela vida da pastora Helena Raquel, também pela vida da nossa pastora Catiúça, seu esposo, pastor André Brandão, todo este grupo das irmãs que oram, das irmãs do ciclo de oração. Deus seja louvado pela vida de todos. Amados, abra a tua Bíblia comigo, tem uma palavra no meu coração para compartilhar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus seja louvado pela vida do jovem que foi instrumento de Deus para a minha vida hoje. Deus abençoe sua vida e te guarde. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quantos encontraram a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Repita comigo o versículo 4 em alta voz. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pode aplaudir ao Senhor, tomar seu assento. Em nome de Jesus. Amados, Lucas, doutor Lucas, é quem começa a escrever o evangelho que possui seu próprio nome, e também escreve Atos dos Apóstolos, ou também conhecido por Atos do Espírito Santo, ou, se você decidir se utilizar desse termo, Atos da Igreja de Cristo. Paulo recebeu a companhia de Lucas, e Lucas, dentro da companhia de Paulo, começou a procurar com muito zelo e com muita propriedade informações únicas e singulares acerca de Jesus e acerca da igreja que Jesus edificou na terra. Tudo que Lucas escreve, ele procurou com grande veracidade possuir as afirmações concernente a Jesus e a igreja que Jesus edificara.
Lucas, ele descreve corretamente que Jesus morreu, mas ao terceiro dia, este mesmo Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo escreve dizendo que quando esse Jesus ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou trazendo vida aos que estavam mortos e distribuindo dons entre a igreja. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que a igreja que Jesus edificou, Ele mesmo espalhou sobre as nossas vidas um fogo sobrenatural, que nem a fornalha de Nabucodonosor pôde acabar com essa chama. A igreja que Jesus Cristo edificou, Ele derramou sobre ela uma chama tão gloriosa, que as perseguições da igreja primitiva não foram capazes de apagar a chama que ardia dentro dos corações dos discípulos, que agora apóstolos do Senhor. Eram perseguidos, mas perseveravam. Eram apontados, mas perseveravam. Eram caluniados, mas perseveravam. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o fogo que o Senhor derramou sobre a minha e sobre a tua vida é capaz de nos manter de pé, de acordo, indiferente de qualquer perseguição. Podem se levantar de um lado, mas a chama me mantém de pé. Podem se levantar do outro, mas a chama me mantém de pé. Falar acerca do Espírito Santo não é algo tão fácil como qualquer um pensa. Para entendermos um pouco, a gente tem que voltar lá em Gênesis. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, os teólogos vão se utilizar da expressão Elohim para apontar o Deus Criador, que ali não é um Deus, mas é deuses. Não que seja mais de um Deus, mas que são três em um. Ali é a triunidade ou trindade, diga da forma que você preferir dizer, atuando na criação do mundo. Então logo eu entendo que quando Deus cria o ser humano, Deus cria a terra, ou cria o ser humano, Ele não cria sozinho. Há de percebermos que ali nós vemos a pessoa do Pai, nós vemos a pessoa do Jesus Cristo, seu Filho, e nós vemos a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Paulo, tratando disso, ele fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Paulo, tratando acerca disso, ele fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele é uma pessoa, o evangelista Paulo Dutra, e ele é dotado de sentimentos. Gabriel, Deus tem sentimentos? Tem. E os sentimentos de Deus é tão grande, que está escrito no Evangelho, escrito por João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não tem os sentimentos da mesma forma que o ser humano sente. Os sentimentos de Deus são insondáveis. Os sentimentos de Deus são profundos. Os sentimentos de Deus são tão profundos que quando João escreve o Evangelho no capítulo 3, versículo 16, ele não vai dizer Deus amou o mundo assim como a minha mãe me amou, não. Ele não vai dizer Deus amou o mundo assim como meu pai me amou, não. Ele não vai dizer Deus amou o mundo como a minha namorada me amou, não. Ele vai dizer Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, porque Gabriel não tem palavras para expressar o tamanho da grandeza, da profundidade, da altitude, da latitude, das extremidades, da dimensão, do tamanho do amor de Deus, aleluia. É por isso que ninguém entende quando Deus vai no tráfico e pega um traficante, traz para a tua presença, lava com o sangue de Jesus
Jesus Cristo, batiza no Espírito Santo e coloca para pregar para um povo em queimados e chama. É o tamanho do amor de Deus. Quem acredita no amor dele, joga a mão no alto e glorifica a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ainda em Gênesis 1, versículo 2, diz o texto que quando Deus criou no princípio, a terra era sem forma e, repita, sem forma, vazia. Não tem nada aqui para se impressionar, Leonardo. É sem forma e é vazio. Aqui revela a verdadeira característica da criação sem a presença de Deus. É sem forma e é vazio. Está no mundão com a melhor roupa, com o melhor carro, com a melhor mulher, mas é sem forma e é vazio. Está na gandaia, nas raves, nos melhores lugares, bebendo das melhores bebidas, comendo das melhores comidas, mas é sem forma. O ser humano sem Deus pode conquistar, pode aquisitar, pode construir, pode comprar, pode vender, pode se ajuntar, mas continuará sendo sem forma e vazio. Mas calma, a Bíblia vai dizer que mesmo sem forma e vazio, havia o Espírito de Deus. Com o que ele fazia? Pairava, repita, pairava sobre a face das águas. Está sem forma, está vazio, mas o Espírito Santo paira sobre a face das águas. A expressão hebraica aqui para pairar vem da raiz que significa meraheft. Paulo está ali atrás, se eu estiver errado depois tu me corrige. Meraheft seria o mesmo da ilustração de uma águia que se põe sobre os ovos e começa a protegê-los, começa a aquecê-los. Os ovos ainda não têm valor, os ovos ainda não têm vida, os ovos ainda de vida está sem forma, porque é aparência oval, está vazio, mas ainda assim a águia está sobre os ovos, protegendo-o como se possuísse um grandioso valor. Gabriel me explica: os ovos estão sem forma, os ovos estão vazios, mas ainda assim a águia estava protegendo os ovos. Gabriel, não entendi. A gente era como um ser humano na criação, ainda sem Deus, sem forma e vazio. Ainda nem cantava, sem forma e vazio. Ainda nem pregava, sem forma e vazio. Ainda nem dirigia a consagração, sem forma e vazio. Ainda nem tinha levantado a mão cansada, largado o orgulho e aceitado a Jesus, sem forma e vazio. Ainda não tinha aceitado o princípio de Deus como a maior e suprema autoridade, sem forma e vazio. Estava no mundo, enchendo a cara. No carnaval a essa hora, Gabriel já estava cheio de goró, sem forma e vazio. Gabriel estava cheio de entorpecente, sem forma e vazio. Mas eis que o Senhor, com teu Espírito Santo, como uma águia, acampou sobre mim e disse: eu estou guardando, Jeová, eu estou protegendo, sem forma, vazio, sem valor, sem aparência, mas eu vou guardar.
É Deus dizendo: ninguém dava nada por você, mas eu já tinha propósito. Ninguém via valor em você, mas eu já tinha propósito. Ninguém tinha esperança em você, mas eu já tinha propósito. Me diz uma coisa, Luiz Paulo: quem é que protege alguma coisa sem propósito? Quem é que protege alguma coisa sem utilidade? Aí tu vem na minha cara de pau num culto desse, dizendo: Deus, o Senhor não tem como me usar, porque eu não sou útil para o Senhor. Vem dizendo ainda: Deus, eu não tenho como ser útil na tua casa, porque eu não prego como o irmão prega, porque eu não canto como o irmão canta, porque eu não toco como o Jovan toca. Gabriel, eu não estou entendendo. Meu filho, se Deus não visse ainda utilidade em você, Ele não tinha te guardado. Ele não tinha te guardado. Só quem é guardado por Deus e entende que tem um propósito maior, 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 maior. Você na tua casa, a voz do Espírito Santo manda te dizer: eu ainda tenho chamada com você, eu ainda tenho negócio com você, eu te protegerei. Diga para alguém do teu lado: o Espírito guarda. O Espírito Santo guarda vidas sem aparência. O Espírito Santo guarda vidas sem expectativas. Só para eu ministrar o que Deus está colocando no meu coração. É médico dizendo: a depressão vai matar tua filha. Mas é Deus dizendo: o meu fogo vai aquecer sua filha. Eu não sei se tu está conseguindo entender o que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração nessa manhã, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Independente da circunstância, da situação, do momento, eu tenho um Deus que não me desampara. Eu tenho um Deus que não me abandona. Ainda quando eu não o queria, Ele já tinha me escolhido. Ainda quando eu não o buscava, Ele já tinha me encontrado. Gabriel, o que tu está dizendo? Tem pessoas aqui que Deus não encontrou dentro da igreja. Deus encontrou no centro espírita. Deus encontrou na porta de um boteco. Deus encontrou na porta de um cabaré. Eu vou falar, tem gente aqui dentro que Deus encontrou na porta da escola, tentando e pensando em fazer coisas ilícitas na sua vida. Mas olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus fez com você. Agora é uma noiva adornada, é príncipe de Deus, é princesa do eterno. E quem é que faz isso? É só a pessoa do Espírito Santo, que me lava, que me limpa, que me adorna, que me endereça. O Espírito Santo está te guardando e te preparando para algo maior do que você pode imaginar. Sem forma, sem forma. É o Espírito Santo no Antigo Testamento, antes da humanidade ser criada. Depois que a humanidade é criada, o ser humano ele está envolto pela glória de Deus. O ser humano tem encontro diário com Deus no jardim. O ser humano tem a oportunidade de ouvir e ver o que nós ainda não vimos. É o que a humanidade tinha no jardim antes da queda. Só que vocês me permitam dizer que uma vez que a humanidade peca, diz o texto que todos pecaram e decaídos ou destituídos estamos da glória de Deus. Voltou a ser sem forma.
Começa-se a ver a necessidade no ser humano de ser novamente preenchido por Deus. Começa-se a ver dentro da humanidade novamente a saudade de uma chama por alguém que nunca viu. Eu não sei se você já se sentiu assim. A família toda do lado, os parentes todos do lado, os amigos todos ao lado, mas é como se faltasse alguém do teu lado. É isso que a humanidade começa a sentir depois do pecado, com a ausência do Espírito Santo, da presença de Deus. Começa-se a ver neles uma saudade de uma força que eles desejam ter. Há alguns por aí que chamam o Espírito Santo de uma força ativa. Entre aspas, eu abro um parêntese para dizer, eu posso até entender que o Espírito Santo realmente é uma força. Porque se existe alguém para ter uma tamanha força e pegar um homem com uma queixada de jumento, derrubar um exército, eu não sei quem é que tem força para fazer isso, a não ser o Espírito Santo. Porém, irmão Ismael, eu não posso me limitar em dizer que o Espírito Santo é somente uma força. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. O Espírito Santo começa a se utilizar dos homens no Antigo Testamento, a nova aliança, a velha aliança, a antiga aliança. Ele paira sobre a vida do homem, sendo ele juiz, sacerdote, profeta. O Espírito Santo se apoderava do indivíduo, fazia ele atravessar desertos, mar vermelho, fazia derrubar exércitos, porque é a pessoa do Espírito Santo dando força à pessoa humana, dentro do propósito de Deus. Porém, Deus começou a enxergar a decadência que a humanidade possuía. Todas as vezes, Wesley, que o Espírito Santo se retirava de sobre o indivíduo e o mesmo se sentia sozinho. Prova, Davi tinha que ir para a guerra, mas ficou em casa. Eu entendo no Antigo Testamento que o Espírito Santo era para propósitos definidos. Ou seja, o Espírito Santo vai com os soldados para a guerra, mas Davi fica no terraço sozinho. Davi está no terraço sozinho. Ele começa a passear, olha para a casa do vizinho e vê Batseba. Por quê? Porque agora ele está sozinho. Quando eu estou sozinho, a minha vulnerabilidade aumenta. Mas quando eu estou com alguém, eu me sinto mais forte. A dificuldade de pecar, de errar e de cair é maior. Me diga, qual dentre vós que adulteraria, que fornicaria, que roubaria, que mataria, com a presença de alguém totalmente idôneo ao seu lado? Você só faz isso quando já se sente sozinho. Ou será que é mentira minha? Se sentir sozinho traz sobre mim a sensação de estar vulnerável. Deus percebe isso na humanidade. E Deus começa a criar um propósito diferente. Você pergunta qual? Deus agora vai decidir não mais se apoderar externamente do homem. Deus agora vai se decidir não mais simplesmente fazer uma visitação na vida do homem. Agora Deus decide habitar dentro do homem.
Deus começa a fazer o seu plano. Deus começa a fazer o padrão específico para que Ele mesmo pudesse habitar dentro do homem. O que mexe comigo é como que um Deus, que a Bíblia diz que não tem palavras para mensurar o tamanho da sua grandeza, pode habitar dentro de um ser humano que é tão frágil e tão pequeno. Repita: Deus tem as suas estratégias. Para a gente entender o que acontece em Atos 2, é necessário lermos Ezequiel 36, do 25 ao 27. Deus vai começar a fazer uma promessa de uma purificação. Porque se eu entrar no homem agora, do jeito que ele está, eu mato ele. A gente é bonitinho por fora. Os jovens e as jovens são delicadinhos por fora. Somos adornadinhos por fora. Mas só Deus sabe e conhece a escuridão que é aqui dentro. Só Deus sabe e conhece, eu vou dizer, a podridão que nós somos por dentro. A martiologia aponta o homem como um homem totalmente depravado, totalmente decaído, totalmente indigno de estar na presença de Deus. Porque é isso que nós somos. Eu imagino se Deus nos pegasse pelo avesso e nos revelasse como nós somos. Quanta mágoa o mundo veria. Quanta ingratidão o mundo veria. Quanta imperfeição o mundo veria. Quanta injustiça o mundo veria. Quanto pensamento inadequado o mundo veria. Diga para alguém do teu lado: mas ainda bem que Deus não decidiu te virar pelo avesso. Qual é o padrão de Deus? Ezequiel 36. Eu vou purificá-los com as águas purificadoras. Preste atenção. Eu vou limpá-los com águas nunca vistas na terra. Depois de limpá-los, eu vou tirar o coração de pedra e vos colocarei no lugar um coração de carne. Gabriel, o que Deus fala sobre isso aqui? Ele está falando sobre a devolução de verdadeiros sentimentos. É Deus dizendo: eu vou devolver para o ser humano o caráter que eu um dia construí no Éden antes do pecado. Eu vou devolver para você o caráter que Satanás roubou de você. Vou devolver um novo coração. E depois vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. Jesus surge na história. Nasce, 30 anos começa o seu ministério. Aos 33 ou aos 33 e meio, dependendo da sua corrente teológica, vão dizer que Jesus morre. Ao morrer, 3 dias se passam. 3 mulheres visitam o sepulcro. Domingo de manhã, quando elas chegam no sepulcro, preste atenção na revelação de Deus aqui. Quando elas chegam no sepulcro, elas encontram o sepulcro. Escuta. Procuram no sepulcro, o sepulcro estava. E sepulcro que não tem defunto não é sepulcro, é um buraco na cova. É uma gruta. Gabriel, aonde você quer chegar? Quando elas chegam no sepulcro, o sepulcro está vazio. E se não tem morto, perdeu a sua forma de sepulcro, é só um buraco na rocha. Como isso, Gabriel? Entenda a revelação. Quando elas chegam no sepulcro, elas encontram um sepulcro sem forma e vazio.
Mas de repente ela vê 2 anjos se manifestando. Por que, Gabriel? Sepulcro, lugar de morto. Sepulcro, lugar de quem morreu. E no lugar da morte, Deus deu a ela o que é dela, sem forma e vazio. Mas quando ela olha ao seu redor, tem 2 presenças angelicais celestiais, que diz: porque procura entre os mortos aquele que vivo está. Gabriel não entendia a revelação. Era para eu e você estar sem forma e vazia, mas Jesus ressuscitou ao 3º dia, devolvendo para nós vida, e vida com abundância. Ele visita os discípulos, deixa eu correr. Visita os discípulos, João 20, 22. Jesus reúne os discípulos, presta atenção. E ele vai dizer, soprando sobre eles, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Então vocês hão de concordar comigo e com a Bíblia, que quando Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo, automaticamente eles recebem o... Então aqui se cumpre Ezequiel 36. Eles agora estão infundidos pelo Espírito Santo. Por quê? Agora João, que queria matar os samaritanos, prega sobre o amor para os samaritanos. Agora Pedro, que queria cortar a orelha de Malco, prega sobre a restauração para estes. Mudou-se os sentimentos, se cumpre Ezequiel 36. Então eles já estão cheios do Espírito Santo. Para melhor compreensão agora de Atos 2, analisaremos Joel 2:28, que você bem sabe o enredo que diz: e há de ser que naquele dia derramarei. Repita: derramar. Derramar. Ezequiel 36 é inundar. Joel 2:28 é Qual é a diferença? Inundar é um fenômeno que acontece de dentro para fora. Derramar é um fenômeno que acontece. Diga para alguém do teu lado: a proposta de Deus hoje não é te encher. A proposta de Deus hoje é te transbordar. Jeová, ser cheio, só eu me sinto cheio, mas quando eu transbordo, quem está do meu lado sente, quem está na minha casa sente, quem anda do meu lado sente, quem está na minha companhia sente. Gabriel, não entendi, presta atenção. Quem aqui já carregou balde de água? Me diz uma coisa: como é que faço para andar com balde de água cheio sem derramar uma gota? Não tem como. Como é que tu pega um copo de água, depois dele estar cheio até a boca, e tu anda sem derrubar uma gota? É impossível. O fenômeno de inundar acontece de dentro. Jesus trouxe isso, prova. João, o Evangelho de João, Jesus está falando com a mulher samaritana sobre água. E ele vai falar: aquele que beber da água que eu der, fluirá dentro dele. Já entendeu aqui? Quem já provou dessa água? Quem já provou dessa água? Será que tu ainda tem uma fonte inundando o teu ser de dentro para fora? Será que ainda sente Deus te usando de dentro para fora? Deus está dizendo: eu estou restaurando o inundar de Deus na tua vida hoje.
É uma manhã que Deus marcou para devolver a nascente espiritual que existe dentro de você. Gabriel, o que tu está pregando? Há muito tempo que tu não sente de dentro para fora aquela força que te induz a dizer: Jesus te ama. Há quanto tempo tu não sente de dentro para fora aquela força que te diz assim: dobra o joelho e comece a orar? Há quanto tempo que você não sente de dentro para fora, no dia de domingo, o desejo de ir para a presença de Deus e se derramar aos seus pés, como tu fazia no primeiro amor? A gente, quando é crente no primeiro amor, a gente quer fazer de tudo. A gente quer lavar o banheiro, a gente quer varrer o corredor, a gente quer passar pano nos bancos. No primeiro amor, a gente está inundado. Mas o tempo se passa. Mas esses discípulos, aqui eu corro para terminar. Jesus um dia disse para eles: ficai-vos em Jerusalém. Eu corto a mensagem aqui para ir para o final. Ficai-vos em. Diga para quem está do teu lado, me ajude. Todo propósito de Deus vai requerer de você momento de obediência. Jesus diz: fica em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da santidade, é a Sião de Deus, ambiente santo. É Deus dizendo para eles: aconteça o que acontecer, não saia do caminho da santidade, não saia do ambiente aonde eu te plantei. Eu vou falar bem baixinho para não constranger ninguém e não machucar ninguém, mas que sare alguém. Sabe, Deus falou contigo no início, no primeiro amor: não saia do caminho da santidade. E me diz uma coisa: que santidade tem em a gente fazer fofoca de alguém que a gente não vai com a cara? Que santidade existe em a gente falar mal de alguém que nem chega perto da gente? Que santidade tem e a gente começar a falar mal da liderança que nem perto da gente tá? Eu vou pregar bem baixinho para ver se Deus faz algum negócio diferente. Deus está dizendo: eu vou começar a te purificar para não te virar do lado avesso, porque se eu te virar do lado avesso, todo mundo vai ver que aqui tu fala bem do pastor, mas dentro de casa tu malha a vida dele. Aqui tu fala bem da tua liderança, mas dentro de casa tu malha a vida dele. Há poder no sangue de Jesus, que ele não vai te virar do lado avesso, mas vai te purificar por dentro. A proposta é transbordar e não encher. Quem já tentou encher um copo de água cheio? Ou então numa hora de conversa alguém te pede um copo de água, tu dá o copo, começa a encher e conversa com fulano, daqui a pouco o copo está transbordando. Só que tem uma coisa, pastor André: se o senhor for me servir uma água com a sua jarra de água na mão e eu com o meu copo, o senhor vai encher, não vai? Pode transbordar, não pode? Mas uma hora a água da sua jarra. Sabe qual é o mistério? É que as águas que foram derramadas, irmã Giovã, sobre esta igreja em Jerusalém, não foi as águas da jarra do pastor André, com todo respeito. Não foram as águas da jarra do irmão Gabriel. Não foram a jarra da água do irmão Giovã. Foram águas de uma fonte inesgotável. Você vai entender aonde eu quero chegar agora. Paulo falou: não extinguais o Espírito Santo de Deus. O que seria extinguir? Ele está aqui, mas é como se não tivesse. Te encheu de dom,
mas é como se você tivesse voltado a ser vazio. Implantou um fogo dentro de você, mas hoje tu está uma geladeira. Te encheu de visão, hoje tu só vê defeito. Te encheu de profecia, a única coisa que sai da tua boca hoje é fofoca, palavrão. Te encheu do espírito de santidade, mas de repente está profanando a sua vida. Diga para alguém, mas há poder na palavra de Deus. Ele disse que ia derramar. E fale aonde é o limite de Deus. Que derrama sobre uma igreja. Aviva uma igreja. Para os dias de hoje, aviva um congresso, uma conferência. Todo mundo pula, todo mundo marcha, todo mundo roda, sapateia, fala em língua, profetiza. Acabou o congresso. Aquele culto de novo, o irmão pregando de novo, o chato de Gabriel gritando de novo. Será que tu está cheio ou está vazio? Será que está aceso ou está apagado? Eu quero te contar uma história rapidamente. Essa igreja é avivada. Atos 2. A igreja expande. Edificam-se congregações e tudo quanto é canto. Todo mundo opera milagre, maravilha, profetiza. As igrejas são cheias do dom. Passa-se o tempo. Agora eu entro em um país chamado Gales. A frieza espiritual está sobre aquele ambiente, irmão Ismael. No país em Gales, a frieza toma conta, mas existe em Gales uma juventude, uns jovens, pois se tem uma coisa que Deus gosta de usar como instrumento para avivar, é jovem. Tem uns jovens em Gales, irmão Ismael, que eles se reúnem para cantar hinos a Deus. Eles fazem vigília, chamando a presença. E um dos louvores, pastora Catiúça, é, na língua deles, que diz: nos derrame o teu espírito, até que o Senhor nos derreta. É uma geração que diz: o Senhor tem a força e a capacidade para me fazer me desmanchar na tua presença. É interessante que eles estão fazendo isso, buscando avivamento, não porque estão avivados, mas porque querem ser avivados. Por quê, Gabriel? Quem quer ser avivado não só senta e ouve. Quem quer ser avivado, senta, ouve, pratica, chama pela presença, clama por Ele, pede para descer. Aí tem um jovem chamado Evans Robert, saindo do carvoeiro, porque muito jovem, seu pai morreu aos 9 anos de idade, agora ele tem que trabalhar para sustentar a casa. Um dia dão uma oportunidade para ele dentro da casa, ele prega uma mensagem inesquecível, mas ele ainda sente a ausência de algo dentro dele, e ele começa a orar incansavelmente: aviva Gales, Deus. Ele começa a orar, vai passando o tempo. Um dia, ele vai para uma dessas vigílias com um amigo, que eu não me lembro o nome agora, mas ele é o principal personagem. E lá dentro, eles orando, clamando, dizendo a Deus: desça, nos derreta. Diz o texto que Deus desce. Os jovens começam a chorar. Ninguém consegue entender, irmão, o que está acontecendo.
mas para onde eles olham é lágrimas rolando no olho. Para onde eles olham é jovem tremendo sem conseguir se conter, porque Deus desceu em Gales. Gabriel, o que acontece? Um avivamento. Os jovens agora saem para evangelizar. Gales é tomada pela presença de Deus. Diz a história, se você quiser conferir, que em Gales agora, dentro das barracas, irmão Ismael, os bebuns vão lá para tomar mais uma dose. Presbítero Diego Fagundes, eles chegam, pede a bebida, coloca na mesa, no balcão, mas não consegue beber. Por quê? Porque a presença de Deus avivou o país de Gales. Por que avivou? Porque tinha uma juventude dizendo: eu quero mais de ti. Tinha um povo dizendo: eu quero ser derretido pela tua glória. O avivamento chega em Gales. Um homem chamado William Seymour, um negro descendente de escravos, caolho de um olho, por volta de 1906. Ele chega em Los Angeles. Eles estão em uma casa fazendo culto a Deus, Wesley. E neste culto começa a encher de tal maneira que não dá mais para comportar. Eles vão para uma rua chamada Azusa, número 312 em Los Angeles. Alugam um armazém antigo. William Seymour constrói a sua casa na parte superior do armazém. E ali eles começam a clamar pela presença de Deus. O culto lota, começa a encher. Só que de repente eles estão orando por um avivamento espiritual. Alguns teólogos dizem que o avivamento da rua Azusa é semelhante a um segundo dia de Pentecostes. Por quê? O tamanho avivamento que Deus fez em Azusa, só para refrescar um pouco a sua mente e elucidar o que Deus quer falar, diz o texto da história, não da Bíblia, que o avivamento é tão grande, pastora Catiúça, que tinha uma mulher no meio deles, que ela não cantava, não pregava, não tocava. Mas quando a presença de Deus desceu, a mulher começa a cantar. E ela não só canta, irmã, ela canta e canta em outras línguas. E tem interpretação dentro do lugar. Não bastando, ela pega o piano no meio do armazém e começa a tocar perfeitamente, como se tivesse sido ensaiada por um maestro fora do comum. Eu não sei se tu está entendendo, mas quando o Espírito Santo desce, quem não cantava, canta. Quem não pregava, prega. Quem não tocava, toca. Quem não orava, ora. O avivamento está chegando em Queimados. O Espírito de Deus vai te tomar. Escuta! Eu lembro da oração de Abacuque, capítulo 3. Pastora Catiúça, ele ora dizendo: aviva, Senhor, a tua... Tudo bem até aqui, mas ele diz: e a notifica. Presta atenção. Ainda na rua Azusa, depois você pode conferir os heróis da fé. O avivamento chega, acontece tudo isso, cura, milagre, visão, profecia. Só que o evangelista Paulo Dutra diz a história que naquela rua, quando os homens passavam perto do armazém, tinham algumas pessoas, pastor André, que não conseguiam permanecer de pé por causa da presença dentro do armazém. Eles deitavam no chão porque não conseguiam se manter de pé. Eu não sei se você se lembra, mas só para lembrar, diz a Bíblia que quando Salomão inaugurou o culto,
dentro do templo, a presença da glória de Deus era tão grande que os sacerdotes não conseguiam se segurar e se manter de pé. Eles se agarravam nos pilares do templo, segurando e tendo misericórdia, pedindo a Deus misericórdia. A glória de Deus era tanta dentro do templo que quem estava do lado de fora queria entrar, não conseguia. Quem estava do lado de dentro querendo sair por causa da presença majestosa de Deus, não conseguia, porque a glória de Deus tinha inundado a casa. Cada vez que eu lembro da glória de Deus, eu lembro da oração de Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não bastando isso, ele viu o véu do seu ornamento cobrindo o templo, Irmão Ismael, ele está tendo a visão, e enquanto ele está tendo a visão, diz o texto que ele começa a ver querubim, ele começa a ver serafim. Querubins são os anjos guardadores da glória de Deus, e os serafins, Gabriel, vem do termo seraf, que significa afogueado. Porque, Gabriel, aonde Deus desce tem fogo, aonde Deus desce tem fogo, aonde Deus só quem acredita que Deus desceu aqui começa a envolver no fogo do Espírito Santo. Se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé. Deus vai começar a batizar pessoas com o Espírito Santo aqui. Deus vai começar a renovar crente com o teu Espírito aqui. Não sai da ligação, não. Não sai da ligação, não. Arabaxanaraia calamandra ré, rubi calavachandoreminaiara, eleu e a plomada cantoreminaua. Gabriel, o que tu está pregando? Eu não estou pregando, só estou te lembrando. Só estou te lembrando que a água que ele derramou, o Espírito que ele derramou, não é a jarra, é inesgotável. Está derramando até hoje, presbítero Misael, a presença de Deus. Foi bom o Senhor chegar. Sabe qual é o problema da antiga aliança? É que na antiga aliança tinha que se trocar o óleo. Na antiga aliança, os sacerdotes tinham que ir lá no candelabro colocar azeite. O azeite, presbítero Diego Fagundes, da jarra dos sacerdotes acabava. E na nova aliança, João está tendo uma visão. Ele vê 7 castiçais de ouro. E tem um que passeia no meio dos 7 castiçais. Quem é esse? É Jesus. É a luz que brilha no meio da escuridão. Gabriel, o que tu está pregando? Eu estou pregando o que a Bíblia manda eu pregar. Quem tem Jesus não vive apagado. Quem tem Jesus não precisa ficar renovando ou se preocupando do azeite acabar, porque Ele é a fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Se lembra que eu falei de Abacuque? Que ele orou, aviva. O avivamento aconteceu. Só que ele não ora só falando aviva. Ele ora dizendo e a notifica. Eu vou falar uma coisa que não acontece mais nos nossos dias, pastora Catiúça. Baixinho agora para a igreja ouvir. Ainda da Rua Azusa. Todo pentecostal deveria escutar e ouvir e ler essa história. A Rua Azusa tem um avivamento tão grande, tão grande, tão grande, que não foi divulgado boca a boca.
Diz a história que as manchetes de Los Angeles começam a anunciar no jornal. Eu não sei se tu está entendendo isso aqui. Mas se a igreja orar, Deus pode derramar um avivamento que o jornal de Queimados, o jornal do Rio de Janeiro, o William Bonner vai ter que dizer: o avivamento está acontecendo, está acontecendo. Sabe o que estava escrito no jornal? Na Rua Azusa, número 312, tem cego começando a enxergar, tem mudo começando a falar, tem pessoas se arrependendo do pecado e aceitando um tal Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque, Gabriel, avivamento não se limita só em marcha. Avivamento não se limita só em falar em línguas. Avivamento não se limita só em visão, revelação, profecia. Porque, Gabriel, aonde tem avivamento, tem o coração se arrependendo e se quebrantando na presença de Deus. Aonde tem avivamento, tem pessoas com a aparência de crente deixando o seu orgulho e dizendo: eu tenho que me arrepender. Aonde tem avivamento, tem homens e mulheres de Deus buscando a sua face, porque sabe que não são merecedores, mas por causa da morte de Cristo Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo. O que é isso, Gabriel? É o céu dizendo: eu nunca me esqueci de você. É o céu dizendo: eu não me esqueci da promessa. É o céu dizendo: eu ainda velo pela tua alma. Talvez não seja agora, mas uma coisa em comum que aconteceu em todos esses avivamentos, sabe o que foi? Uma alma pedindo: desce, Jesus. Antes de vocês cantar, eu só poderia pedir um hino para eu entregar o microfone. Espírito, Espírito, canta, que desce como fogo. Faz disso uma oração para você. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Faz disso a sua oração hoje, nessa manhã. Espírito, Espírito, canta com a tua alma hoje, canta. que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Eu imagino a igreja em Atos 2 orando assim: Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Podem vir as irmãs orar os pedidos. Podem vir orar. Podem já orar, tá? Nós já vamos já orar pelo térreo. Mas nós vamos cantar mais uma vez essa estrofe. Dá esses 7 minutos, tá? É Queimados em Chamas. Estamos caminhando pro feriado. Não fica desesperado para ir embora, não. Nós vamos cantar de novo Espírito, Espírito. E você vai cantar com a mão assim, ó. Que Jesus vai colocar uma brasa aí na tua mão para você levar para casa. É só para quem acredita, tá? Se você tem dificuldade em acreditar nas coisas que envolvem o mundo espiritual, eu deixo você aí quietinho, não tem problema não. É só se você crer. Você vai voltar para casa com uma brasa na tua mão. Chegar lá, você vai botar a mão na cabeça daquele filho rebelde, na cabeça daquele marido esquisito que não quer nada com Jesus. Você vai derramar sobre quem você deixou lá um pouco do que você recebeu aqui. Espírito, Espírito, vai recebendo aí brasa do alto. que desce como fogo. Vai recebendo aí poder de Deus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche o pulmão para cantar Espírito, Espírito.